Gostaria agora então de dar a palavra ao público, se alguém tivesse alguma questão que está a colocar, sinta-se à vontade, para um dos autarcas ou para todos. Ou só para o Paulo. Ou só para o Paulo que já se vê embaixo. Sim, claro, sim. Antes de mais, agradecer a oportunidade que nos deram de estarmos aqui, em nome também do Presidente Sérgio. Eu acho que aqui, ponto número 1, acho que o paradigma tem que mudar-se, e acho que hoje, se calhar, foi mais um pequeno passo para mudar essa tal escada sobre o Sr. Presidente, que é o interior não está aqui. O interior, eu digo sempre, que está no lado de Lisboa. Eles é que estão no interior. Exatamente por todos os motivos e por todas as condicionantes que já aqui foram, que já aqui foram faladas, porque de facto, e nós, enquanto habitantes da Guarda, eu costumo dizer que nós estamos à mesma distância da Guarda do que estamos a Madrid, exatamente igual. Neste momento ainda com uma vantagem de ir a Madrid, é que não temos portagens. De Guarda a Lisboa, Guarda a Madrid, é exatamente a mesma distância. São 340 km, sensivelmente, com a vantagem de que a Madrid é substancialmente mais barato. Até mesmo ao nível dos combustíveis. Já para nem falar nesse pormenor, como é óbvio, não é? E de facto temos todas essas vantagens e potencialidades que é, conforme aqui foi referido, nós temos eu falo por mim, eu tenho a oportunidade e a vantagem de manhã vou levar os meus filhos à escola e vou buscá-los à escola, independentemente de eu roubar 5 ou 10 minutos ao meu tempo de trabalho, porque de facto vou roubar, mas são 10 minutos que em Lisboa isto é impossível. Pronto. Ou seja, em termos das oportunidades que nós temos enquanto pessoas que vivemos no verdadeiro interior, não é aquilo que eles nos querem fazer transparecer, quando digo aqueles, eu às vezes até em tom de brincadeira, eu costumo dizer para aqueles que estão em Lisboa que demoram mais tempo a vir da margem sul para o centro de Lisboa do que eu chegar da Guarda a Lisboa. E também lhes digo, a melhor coisa que vocês têm em Lisboa, isto não, atenção, não querendo aqui menosprezar os lisboetas, nem falar mal dos lisboetas. Vai dizer o que o meu pai diz muitas vezes. Eu gosto de ir a Lisboa, que a melhor coisa que lá tem é a placa a dizer ao norte. Pronto. Mas isto para dizer o quê? Que de facto a comunicação que hoje tem que transparecer cá para fora e o que temos que vender é exatamente a qualidade que nós temos no interior, com todas as capacidades que nós temos, que já aqui foram referenciadas, cultura, desporto, a parte social também. É curioso, e por exemplo, o nosso conselho, assim como também o Sr. Rural, neste momento está muito ligado para a vertente social de PSS. E é curioso ver que hoje há a grande maioria, não diria grande maioria, mas grande parte dos idosos que estão instituídos nessas IPSS, nesses lares, são provenientes dos grandes centros, nomeadamente Lisboa. E, portanto, há aqui também esta questão que se calhar tem que ser dita. Outra questão, e isto tentando fazer aqui um bocadinho o passar por vários temas que foram aqui falados. Há um problema grande e grave, que eu acho que é transversal ao país inteiro e que neste momento tem a ver com a habitação. Na Guarda, acho que não é diferente dos outros pontos. A habitação, para além de ser escassa, é relativamente cara. Nós temos uma vantagem, conforme o Sr. Dr. Alba já falou, o nosso território, mais de 95% tem fibra óptica. Mas ao mesmo tempo depois temos aqui outros problemas, que é, nós temos neste momento uma atratividade, digamos assim, para estrangeiros virem, quererem vir morar para estas zonas. Porquê? Porque hoje em dia eu não deixo de poder trabalhar em casa com um computador e estou a trabalhar para o Canadá, para os Estados Unidos, para o Brasil, para onde tiver que ser. Mas ao mesmo tempo depois temos aqui uma outra agravante, que é, nós nas nossas aldeias, nomeadamente as aldeias da Serra da Estrela, temos uma agravante que o próprio parque não permite que haja construção de novas casas. Ou seja, nós estamos ali de tal maneira
digamos que sufocados, que há muita gente que quer investir, tem terrenos, mas que também não nos deixam investir. E aí também indo um bocadinho àquilo que se falou há pouco, muitas vezes é preciso o poder central ter essa noção de que como pode desbloquear. pode desbloquear exatamente todas essas situações. Não se pode cortar uma árvore. Hoje não se pode cortar uma árvore. Mas isto é real. Isto é real. Eu tenho uma pessoa. Não é ficção. Não é ficção, Mas tem uma casa. mas Tem uma pode-se casa dentro do descaracterizar uma ribeira. parque. Desculpa. Mas pode-se descaracterizar uma ribeira. Eventualmente, mas isto é paradigmático. O que acontece, por exemplo, na zona do Parque Natural, com todas estas sensibilidades que existem, mas ao mesmo tempo, há 2 anos houve o que houve exatamente por isto. Porque não há pessoas para limpar, não há pessoas para viver e, portanto, arde, não é? E isto que o Sr. Torrella acabou de dizer é real. Eu conheço uma pessoa que este verão cortou uma árvore dentro do seu logradouro, teve o azar da GNR passar e teve um problema. Porque cortou uma árvore. E já agora deixa-me colocar uma questão. Como é que está a situação da revisão do PDM no vosso Conselho? O nosso Conselho é um processo que está, que já vem de há muitos e muitos anos. Nós fizemos um esforço e estamos a fazer um esforço brutal para que este processo termine o quanto antes. Aliás, nunca esteve tão desenvolvido como está neste momento. Estamos a semanas de haver já a última consulta pública, digamos assim, e portanto aliás, já está. Sim, consulta pública. Foi agora, sim, E exatamente. essa situação não está salvaguardada? Essa situação, continuamos a ter muitos atenuantes por parte das várias entidades que estão dentro do PDM, como é óbvio, não é? Nomeadamente o Parque, da IAPA, tudo, coisas terríveis. Ok. Não é? As câmaras mandam pouco. As câmaras, infelizmente. Há dias num debate com os técnicos, houve um senhor da IAPA não encontrou uma coisa bem feita. Não encontrou uma coisa bem feita. Só apontou defeitos. Também tem que justificar o trabalho dele. Mas isto de facto é inacreditável e isto é também um fator muito importante para que o desenvolvimento desta região do país não corra, porque de facto estamos aqui cilindrados por alguém que, eu parece que tenho aqui algum trauma com Lisboa, não tenho, mas parece que aqui há alguém que em Lisboa que diz, não, ali não, esqueçam, não vai para ali. Nós temos algumas empresas, algumas multinacionais na Guarda que querem crescer, temos algumas empresas que se querem instalar na Guarda e, de facto, temos ali essa questão que tem a ver com o PDM, que, enquanto não estiver totalmente corrigido, continuamos a ter esse problema de não poder receber essas empresas, que é um problema grave que temos. Se bem que isto é um bocadinho aquela coisa, o que é que nasceu primeiro, se foi a galinha ou se foram os ovos, não é? Porque as empresas dizem, não, nós vamos, mas não temos pessoas. E depois As pessoas não vão com a empresa. Não é empresa, exatamente. Claro. Portanto, e isto há que criar aqui condições exatamente para que nós, e eu quando digo nós, digo exatamente esta toda a região do interior do país, que tenha possibilidades para poder vingar. Porque muitas vezes, e isto indo ao encontro e acabo e termino já, este tal paradigma que eu disse, que o interior não somos nós, o interior está do outro lado, eles é que não veem exatamente isso, porque dê-nos condições, dê-nos condições para nós impulsionarmos e termos pessoas, nós seremos com certeza muito melhores e temos muito melhores condições. Mas eu penso que já em finais do século XIX, princípios do século XX, essa terreira já dizia isso mesmo. Portanto, acho que temos pouca capacidade de evolução ao longo destas décadas e se calhar deixa-me só dizer isto, e é se calhar precisamente também por causa disto, mais uma vez sem utilizar os partidos, que os movimentos de cidadãos vão ganhando a sua importância e vão conquistando o seu lugar no espaço político, como nós dizemos com alguma ironia, a política é demasiado importante para ser deixada apenas para os políticos. Isso também ficaríamos o fim de semana todo a falar sobre isso. Só para terminar, e indo um bocadinho ao encontro aquilo que diz o Vasco, é o seguinte, infelizmente, ou por outra, felizmente cada vez mais é assim, nomeadamente no mundo autárquico, o que contam mais são as pessoas. Mas o que é facto é que continua a ser muito difícil as pessoas poderem se candidatar enquanto independentes. Sem dúvida, O processo, aliás, todos nós temos ciclópico. é uma coisa do terceiro mundo,
Hoje em dia, criar-se um movimento para se poder concorrer a umas eleições autárquicas, e o Sr. Torrelva, que foi uma pessoa que esteve muito dentro de todo esse processo, poderá dizer aqui, mas eu tenho a noção de que é Uma odisseia. é uma odisseia. Nós sabemos É uma odisseia. Para além de que muitos desses movimentos Morrem à nascença. Morrem à nascença. Ao Bahia, acho que Portugal hoje ainda não conseguiu abrir essa dinâmica dessa liberdade. E, inclusivamente, não sei se se recorda, em 2021, tentaram alterar a lei para dificultar ainda mais o aparecimento dos movimentos cidadãos. Eu penso que para constituir um partido político são precisas 7.500 assinaturas. É o número que eu tenho. Para constituir um movimento no Conselho da Guarda para 40 mil habitantes são precisas 7.500 assinaturas. Está tudo dito, não é? 5%, não é? 10% do número de eleitores. Portanto, neste momento, um movimento... Deixe-me só complementar o seu raciocínio. Mas o partido político, a partir do momento em que está constituído, não precisa de o fazer novamente. E nós, para voltarmos às eleições, temos que reiniciar o processo. Reiniciar o processo. Nós, neste momento, se mantivermos esta dinâmica, temos que reiniciar o processo ab início, como se nada tivesse existido. E depois, ainda nós tivemos há 3 anos um problema gravíssimo, que é a interpretação da lei que uma senhora juíza deu e que nos fez não dormir o fim de semana todo. Sim. Não dormimos quase o fim de semana. Se me permitem, eu não posso deixar de dizer aquilo que eu penso e tenho que o dizer ao estar aqui junto convosco. Eu não ponho em causa a generosidade de qualquer um dos presentes como movimento independente. Mas há movimentos independentes e movimentos independentes. Como há militantes partidários e militantes partidários. Eu conheço muitas tentativas de movimentos independentes que foram criados por ressabiados partidos. Sim, claro. Por isso, eu acho que temos de ter muito cuidado. Eu não ficaria bem comigo se não o dissesse. Eu tive cuidado, ou não poderia ignorar estar aqui a ser um militante de um partido que não dizer. Não vamos agora aqui diabolizar os partidos e pôr no altar os movimentos independentes. Há de tudo. Infelizmente, como há médicos bons, médicos maus, E somos todos necessários. Pronto, somos todos necessários. Agora, na verdade, há independentes que se calhar os partidos não os querem. Se calhar são os próprios partidos que não os querem. Se calhar não são merecedores de fazer parte de partidos, que também os há. E há outras pessoas que não se reveem, têm todo o direito de não se reveem no seu partido. Em nenhum partido do espectro político nacional. E posso criar um grupo, não, eu posso ir para lá. Mas não deixam de ser pessoas que, a partir daquele momento, são políticos. E têm uma postura, uma atitude política. Porque ser político é uma coisa muito boa. Agora, nós temos que ser os primeiros a dizer que jovens têm que vir para a política é uma coisa nobre, uma coisa boa. Tem gente má? Tem, como tem empresários maus, como tem médicos maus, há de tudo. E há políticos bons, muito bons. Felizmente eu tenho tido a sorte, nestes anos todos, que não são muitos, comparados com outros, mas ainda bem que há aquela limitação de mandatos, de conhecer gente muito boa de todos os partidos. Tenho tido essa sorte. Os outros, mas uma árvore não faz a floresta. E depois o que é que acontece? É a notícia. A notícia nunca é... A notícia é sempre o homem que mordeu o cão, não é? Pronto. A comunicação, o problema da comunicação. Quer dizer, há autarcas que fazem coisas muito boas e que não são notícia, não, que é a obrigação deles. Mas há um há um erro médico, há uma coisa qualquer, pronto, é essa a notícia, é essa a comunicação. E isso é que depois serve de bandeira, isso é que é o grande risco da democracia. Quando nós pomos em causa o nosso sistema democrático, que pode não ser o melhor do mundo, dos mundos, mas é o nosso e temos que o respeitar. E temos que ter muito cuidado quando comunicamos, quando pomos em risco este nosso sistema autárquico, esse sente de uma forma desigual e erradamente por partidos políticos, não dando oportunidade igual ao grupo de cidadãos. Isso é que era importante que acontecesse. Até porque logo aí se faria uma triagem entre os bons e os maus. Entre os bons e os maus. Por isso, desculpem, eu não ficaria bem com a minha consciência se não criasse aqui esta oportunidade e teria que, daqui a uns anos, tem que ir outra vez dizer qualquer coisa. Não, e foi excelente essa tua intervenção, porque há uma coisa que quem nos conhece sabe, que este é um movimento genuinamente independente. É um movimento que nasceu da cidadania,
É um movimento que nasceu de pessoas que nunca viveram da política, é um movimento que nasceu de pessoas que não precisam da política para viver e, portanto, estamos perfeitamente tranquilos porque é um movimento que há 5 anos trabalha de forma abnegada, altruísta, com um tal espírito de sacrifício. Pagamos para fazer política, Miguel. Nós pagamos para fazer política. E é verdade, pagamos para fazer política. E quando digo pagamos, Parece que o ordenado presidente de Câmara é uma fortuna. Não. Eu não estou a ir por aí. Isso é outro tema que também nos levaria. Eu não estou. Nunca mais sairemos daqui. Bom, eu penso que há uma senhora ao fundo que quer intervir. Força. Obrigada, Ana. Precisa. Pronto, eu agora até me perdi um bocado com esta história, mas eu queria sobretudo falar, por um lado, porque é que os movimentos cidadãos estão a ganhar de facto as autarquias. Acho que isto nos deve fazer refletir sobre o que está a acontecer com os partidos, não é? Pronto, sobre tudo isso. Mas por outro lado queria falar, tenho pena que já não esteja o Sr. Presidente do Fundão, porque ganhei a tarde a ouvi-lo, não desfazendo dos outros senhores. Na verdade, já me tinham chegado ecos do bom trabalho que no Fundão se faz de acolhimento às pessoas. E não estou a falar concretamente em imigrantes, mas às pessoas mesmo. E de facto ele veio reforçar nas intervenções que fez isso mesmo, a questão ética de receber bem as pessoas. E isso é o que eu estou a sentir neste momento, é que há uma xenofobia crescente aqui no interior, por essas aldeias. As pessoas estão a chegar de fora para residir, estão a ser maltratadas. Ainda há dias, um homem que trabalha tem uma pequena empresa de construção civil, me dizia, sentindo isso, sentindo que as pessoas estão a ser acossadas, mal recebidas, e ele dizia, mas eles é que nos estão a salvar, porque na verdade são estes que vêm de fora, que estão a querer fazer as obras, que estão a querer recuperar casas, e eles é que estão aqui a dar trabalho. Como é que de facto estão a ser mal recebidos? E tenho pensado porquê? Talvez porque há aquelas questões legais das tributações, paga impostos, não paga impostos aqui, eu pago acolá, e isso esteja a pesar da forma como até nas juntas de freguesias estão a tratar mal as pessoas porque não pagam aqui imposto, muitas vezes até estando a ver mal o problema, porque se é um casal e um é residente e tem o número fiscal ali, o outro por tabela está a pagar imposto ali, mas o que é facto é que está a ser maltratado. E isto é verdade, que está a ser maltratado. Eu, por exemplo, na minha freguesia, moro aqui, conheço a aldeia há 50 anos, mas moro aqui desde 2012 e neste momento não me passam um atestado de residência. É impossível, não me passam um atestado de residência porque tenho o meu número fiscal em Lisboa, dá jeito, porque anda a ser tratada lá no hospital, portanto mantenho a residência e o número fiscal em Lisboa, e aqui não me passam um atestado de residência. Portanto, há xenofobia e, de facto, as pessoas que estão a chegar estão a ser mal recebidas. E isso é muito mau. É mau porque como é que querem mudar a demografia se isto está a acontecer? Como é que querem chamar jovens se isto está a acontecer? Pronto, era sobre tudo isto. Isso permitam-me, vocês podem cá responder, este é um tema muito amplo, Jana, nós somos um povo que se calhar sempre fomos um pouco racista e xenófobo, só que isso agora isto permitiu-nos, estes movimentos populistas, permitiram a alguns de nós sair cá para fora e dizer que efetivamente o somos. Mas também é ligado àquilo que já aqui se disse, nomeadamente o Miguel Borges disse, da ampliação da mente das pessoas, que também tem a ver com a cultura e com a educação. E eu lembrei-me há bocado, quando estava a conversar com o Paulo Fernandes, de um programa que dá no Canal 1, em horário praticamente nobre, e que as pessoas não veem porque preferem estar a ver outra coisa de lá está, porque não têm amplitude de mente e não têm cultura, que se chama Começar de Novo, e não sei se conhece, é verdadeiramente emocionante perceber o caminho que aquelas pessoas que chegam cá já fizeram, e
E é mesmo de ver, porque assim talvez quando os recebamos tenhamos uma percepção diferente do que é a humanidade e o humanismo. E é por aí que temos que ir, não há outro caminho. Eu esqueci de só de uma coisinha e já agora acrescento porque estão a dizer Mesmo mal de terminar. Lisboa. Estão a dizer mal de Lisboa, mas o que é facto é que as minhas netas em Lisboa Não estamos a têm. particularizar. Eu já percebi. Mas as minhas netas em Lisboa têm uma grande vantagem. Andam a pé e de transportes públicos, fazem quilómetros para chegar às escolas, é o facto, mas não são os paizinhos que vão buscá-las e levá-las. Elas vão por si. Coisa que aqui, de facto, não vejo muito acontecer com os jovens. Os pais vão levá-los, vão buscá-los, que me parece muitas vezes muito excessivo, porque até estão perto da escola, mas estão habituados aos pais irem buscar e levar. Olha só. Não, é só o que a Janet está a dizer, é mesmo isso, a questão dos imigrantes. É que nós precisamos. Nós precisamos, é uma questão estrutural e nós andamos desde o 25 de Abril a enganar-nos com isto. Pós 25 de Abril, como é que nós conseguimos resolver o problema da necessidade de população com as pessoas que vieram da África? Passámos um tempo, tivemos muitos brasileiros. Depois tivemos imigrantes do leste, ucranianos. Agora temos da Ásia. Mas nós temos que saber integrá-los e temos que fazer com que eles se sintam bem, como os portugueses que estiveram lá fora. Isto hoje já é tão evidente, não consigo perceber certas mentalidades. Talvez a escola tenha um papel muito importante a dizer sobre isso. Talvez a escola não esteja a fazer o trabalho que tinha a fazer. Agora, felizmente no Sardual nós temos cerca de 80, uma comunidade de 80 tailandeses. Bem, eu que temos fui ao pai e disseram assim, já não há nada, os tailandeses estiveram aqui, ótimo, ainda bem, o que contribui para o desenvolvimento até da nossa economia local. É fantástico que isto aconteça. Agora, quando nós não soubermos acolhê-los, e lá está, é a mesma coisa, a criminalidade. Bem, então os portugueses, não há nenhum criminoso, as prisões estão cheias de estrangeiros, não, isto é uma falsa questão, é um disparate enorme. E serve a alguns, Joana, e nós sabemos todos de onde é que isto está a crescer. Nós sabemos qual é a bolha que está a crescer. E nós sabemos que é o populismo. Nós sabemos tudo isso, não é? Agora temos que travar. Temos que travar isso e travar quê? Com políticos responsáveis e sem medo de dizer as coisas verdadeiras, corretas e certas. Certo. Eu sobre esta intervenção, agradecer também. Oh, Manuel, deixa-me só. Dá-me só 2 minutos. Agradecer a intervenção do Dr. Eugénio e dizer o seguinte: eu aqui do painel de oradores sou o único que não tenho responsabilidades executivas e sobre esta matéria tenho a única coisa que posso fazer é tentar fazer ouvir a minha voz e propondo algumas soluções. Eu em reuniões de Câmara, em sede de reunião de Câmara, tive a oportunidade de falar várias vezes sobre esta temática, sobre vários prismas. E o primeiro é precisamente o facto de estarmos, se calhar, a poder negligenciar a última oportunidade que temos para não nos tornarmos irrelevantes social e economicamente num curto e médio prazo. E o que é que eu quero dizer com isto? Quando o Concelho de Abrantes, em 10 anos, perdeu 12,6% da sua população, temos aqui agora uma oportunidade de estancar esta hemorragia demográfica. Agora, temos que o fazer de uma forma muito equilibrada, consciente, fazer uma integração com segurança para quem chega e para quem está, com segurança para quem chega e para quem está. E parece-me que muitas vezes as coisas são feitas de uma forma impulsiva, com pouca organização, de uma forma, e utilizando também essas comunidades migratórias de forma panfletária ou às vezes até ideológica, às vezes com interesses por um lado, outras vezes tentando passar mensagens políticas negativas, mas eu enquanto eleito do movimento alternativo sinto-me de consciência tranquila que temos feito um trabalho muito consciente e de alerta relativamente à necessidade de uma boa integração destas comunidades, porque são elas que nos vão permitir ter futuro no médio prazo. E, portanto, mas acho que é uma questão muito interessante que colocou e que nos deve deixar a todos numa lógica de reflexão coletiva, porque não podemos negligenciar esse problema sob pena de que, há bocado falou sair de raízes. Estas pessoas que chegam, ou que estão a chegar, são desenraizadas, não têm cá raízes.
com a mesma velocidade com que saíram, se nós não os soubermos acolher, vão sair com a mesma ou com mais velocidade. E se calhar estamos a desaproveitar a última oportunidade que temos para não nos tornarmos irrelevantes. E portanto acho que foi um excelente comentário que nos deve deixar a todos aqui um pensamento em termos de reflexão coletiva. Sr. Jorge, o Manuel está primeiro, o Sr. Jorge depois... Já tenho tailandeses naturais do Sadual. Fantástico. Penso que o Manuel quer... E depois é passar o microfone ao Sr. Jorge. Um pouco a detalhe depois destas últimas intervenções e a questão do outro. Na realidade, o Gabriel, o pensador, já dizia há tanto tempo que racismo é burrice. E portanto tem muita falta de conhecimento do outro que pode ser estrangeiro, mas também do outro que pode ser, como ainda agora disseste, o outro que são os dos partidos. E nós temos um pouco esta mania de nos dividirmos, de arranjar sempre o que é que nos vai distinguir do outro. Nós podemos arranjar sempre aquilo que nos vai distinguir o outro pela positiva, mas geralmente, como é o negativo que reforça, chama a atenção, nós evidenciamos sempre para o discurso a questão do outro daquilo que ele é diferente, supostamente para pior. E há muitas vezes essa associação que o militante de um outro partido não pensa. Ele faz parte de um grupo. Bem, é o porta-voz do grupo. Eu, enquanto cidadão não militante de nenhum partido, portanto, sendo uma pessoa da cidadania e, portanto, sendo uma pessoa da sociedade civil, embora faça parte da política, nem nos consideramos políticos. E eu acho que começa muito... Também é sintomático isto, o facto de nós termos muita necessidade de nos evidenciar que nós não somos desse grupo. E tem que haver cada vez mais um espírito de partilha, de construção conjunta em busca do bem comum. Se nós na escola, e aquela intervenção do fundo foi muito interessante, se nós levarmos a primeira pessoa do singular, eu passei por isto, se nós estivermos a fazer parte de um grupo de gente, de um executivo, de uma Assembleia Municipal, de um junta de freguesia, que vamos lá ver aquilo que une e não ir busca só em função daquilo que divide, nós se calhar conseguimos construir mais, porque há muito espírito de distanciar-me do que é que seja. E esse distanciamento faz com que as pessoas que estão de fora, não conhecendo a máquina política, a máquina de ir em busca da coisa, está sempre a apontar o dedo. A maior parte das pessoas na rua, os políticos, estão uma camada de malandros. E se nós, quem está na política, continuamos com este discurso de uns e dos outros, se nós continuamos muito, e era um pouco nessa linha que eu queria, o objetivo da intervenção era um bocado isso, saber até que ponto, e temos exemplos de grupos de cidadãos que fizeram uma lista e ganharam câmaras municipais, o que é que vocês têm feito para ir buscar o melhor da cidadania? Portanto, aqui estamos a assistir a um grupo de pessoas que se juntou e vamos lá discutir publicamente. Mas eu acho que é necessário ir mais fundo, ir à tal cidadania para trazer conhecimento. O conhecimento, a gente tem medo do outro porque não o conhece, a gente tem medo do político, diz mal do político porque não o conhece, não sabe o que é que a Assembleia Municipal faz, o que é que a Câmara Municipal faz, e esta falta de conhecimento acho que é aquilo que está a afastar as pessoas da política e aquilo que está a afastar as pessoas comuns dos outros. E gostava de entender se vocês, nos vossos municípios, têm feito algo onde a democracia vá à base, vá à rua, se as pessoas estão a vir a discutir temas mais seriamente, se têm conseguido isso, se isso não tem feito parte da vossa agenda, portanto era um pouco entender isso. Eu não conheço a nível de partidos políticos que façam muito isso, de ir à base e de ouvir as pessoas. Gostava de saber se vocês, nos lugares onde têm funções executivas, têm essa abordagem ou não, se conseguiram, se não conseguiram. Era a minha. Bom, eu antes de dar aqui a palavra aos meus colegas dos painel, a questão é para eles, deixem-me só dizer ou repetir algo que se calhar tu não ouviste porque ainda não estavas na sala. Eu, na minha intervenção inicial, disse que os partidos têm um papel insubstituível na construção da democracia. E, portanto, continuo a achar que, apesar da importância dos movimentos de cidadãos e destes movimentos independentes, os partidos continuarão a ter sempre o seu papel insubstituível na construção dessa democracia. Ok? Portanto, mas, meus colegas, a questão foi para vocês.
Sintam-se à vontade. Nós somos todos políticos. Não há de ser independente, não sou político, eu sou político. Portanto, estamos a fazer uma atividade política. É dessa forma que vemos. E os partidos também são importantes, também têm essa mesma visão, muito importantes para a nossa democracia. Portanto, acho que eles têm que se reinventar. Que as coisas evoluem. Nós fazemos, há uma máxima que se diz, fazendo a mesma coisa todos os dias, ela deixa de ter resultado. O resultado vai ser diferente. O mundo evolui de uma forma tão rápida que as coisas têm que se realmente também ir adaptando. E, portanto, somos políticos, temos que estar atentos às mudanças e adaptarmos às mudanças. E sim, temos que fazer também, se há coisas que nós criticamos que os tradicionais políticos não fazem, nós, enverdando por esta ação política, temos que, pelo menos, dar o exemplo e tentar corrigir algumas das coisas. E sim, é a tal proximidade das pessoas, é o desenvolvimento das pessoas. Por exemplo, nós temos, das 12 freguesias, temos 16 antigas freguesias, nós temos orçamentos participativos nas 16 freguesias. Cada freguesia tem um orçamento participativo. Portanto, das 16, não das 12, mesmo das 16. E fazemos esse envolvimento. Temos uma proximidade grande de diálogo, da escutação, realmente para ouvir as pessoas e fazer com que as pessoas possam mostrar a sua voz, portanto, reivindicar, se tiver que ser, para realmente podermos depois nós também podemos ser os representantes das pessoas. Porque é isso, ao fim e ao cabo, que nós somos. No momento, acabamos por ser realmente aqueles eleitos para, mas depois ficamos a representar todos. Aquilo que se diz do Presidente da República, depois de eleito, é o Presidente de todos os portugueses. Nós, os Presidentes de Câmara, são o Presidente de todos os seus municípios, não só daqueles que votaram. E há muitas vezes, não, parece que... Não, nós somos todos. E é isso que temos que fazer na realidade do dia-a-dia, independente daquilo que eu disse há pouco, independentemente de quem o diz, é portanto aquilo que a pessoa diz. E depois temos que avaliar o que se diz e não o que ele diz, porque ele diz que está rotulado com este político ou outro, ou que ou outro, ou com uma facção, nós não ouvimos por ser. Não faz sentido. Portanto, esse é um trabalho que fazemos, mas acho que também se faz nos partidos, não vejo que seja diferente. Haverá momentos em que teremos ações mais adequadas e outras mais adequadas, todos teremos, e nós, inclusive, também, porventura. Mas o conceito é este. No caso do Sandoval, eu estava aqui a perguntar ao Vasco, a proximidade com os nossos cidadãos é enorme. Eu não acredito que as pessoas em Lisboa ou Porto saibam onde mora o Rui Moreira, onde mora o Carlos Moedas. Agora, no Sandoval, todos sabem onde mora o Miguel Borges, e se for o caso disso, vou bater à porta e encontro-me com muita frequência na rua. Mas isto para dizer, o Vítor falou de dois instrumentos muito importantes: o orçamento participativo. Nós temos o orçamento participativo municipal, mas depois temos também um orçamento participativo jovem, só para a escola, só para pôr os jovens a pensar. Ora, mas também lhes dizemos que o orçamento participativo é um instrumento político. Pensar sobre a terra, pensar aquilo que queremos para o orçamento participativo é política. E é uma coisa boa, a política é uma coisa boa. Isso é que é muito importante passar claro. Senão vamos ter um problema muito complicado. É a qualidade, cada vez é mais difícil, agora vêm as eleições autárquicas, cada vez é mais difícil, começa a ser difícil convencermos pessoas a virem para os nossos lugares, porque às vezes são tão maltratadas, são tão injustiçadas, que são, além de mal pagas, mas isso é outra questão, que começa a haver uma grande dificuldade. E quando assim é, quem é que vão ocupar os lugares? São aqueles que estão por boas intenções, por generosidade ou por oportunismo? Vai haver de tudo, mas precisamos ter muito cuidado quando falamos sobre políticos. Política é uma coisa muito boa, é de uma enorme nobreza, nem sempre é bem tratado. Só uma... Não vou demorar um minuto. Eu estive nos anos 90 e voltei agora. A diferença é abissal. Nós hoje temos um problema gravíssimo, em meu entender, não só na questão política, mas noutras questões, que é a comunicação social, e são as redes a que eu chamo redes criminais, porque sociais não têm rigorosamente nada. Eu já ouvi, já li, eu não tenho rede social, e no dia que tiver internem, porque não devo estar bom. Assumo que não tenho e não vou ter, mas já me mandaram, quem manda de vez em quando, já disseram de mim aquilo que não disseram nos últimos 50 anos para trás. E não sou executivo. Faria se fosse. E, portanto, este é um problema gravíssimo que vamos ter. É que as pessoas que vão para a política são tão maltratadas. E nós temos, creio, 308 municípios. A uma média de 7, vejam quantas pessoas dá. Não é?
Mas é assim, se um prevaricar, são todos. São todos. E nós corremos o risco sério de qualquer dia, como dizia, não temos ninguém na política. Porque ninguém está para sujeitar a ouvir aquilo que eu já li. E nós temos mulher, temos filhos e temos netos. E dignidade. E dignidade. E dignidade. E este é um problema gravíssimo que vai acontecer. Quer nos partidos, quer fora dos partidos. Este para mim pode ser um dos grandes problemas dos grupos independentes. E que as pessoas não estarem para sujeitarem a ouvir e a ler aquilo que de vez em quando ouvem. É só mais um. É só mais um. É só mais um dos problemas. É um dos grandes Sim, problemas. Sim, o Sr. Jorge. Força, Sr. Jorge. Eu não era para falar, mas falaram aqui em imigrantes de aqui para a zona. Neste telemóvel, hoje, já recebi 2 chamadas de um angolano e de um senhor do leste que tinha um trabalho, que informaram que em 2 dias dá para trabalho. E nos últimos 15 dias tenho aqui, se calhar, mais de 10 chamadas de pessoas a pedir-me para dar trabalho. E eu, aquilo que digo às pessoas é: fujam de Abrantes. Porque eu era um dos grandes empresários, tinha 4 firmas, o melhor pagador de impostos, o melhor cliente da Caixa de Depósitos, o maior tentor na área urbana, e fui destruído, fui preso, sem tocar em ninguém. E ninguém me defendeu. Portanto, Abrantes não é exemplo. E há 30 anos que eu luto com Abrantes, por problemas graves que a Câmara me causou. Inclusivamente, as pessoas sabem, e não vou falar mais nada, só para dizer que Abrantes, não vejo ninguém queira andar com Abrantes para a frente. Porque eu era um dos melhores empresários, fui destruído, ninguém me ajudou, ninguém fez nada. Inclusive, a semana passada, comuniquei para Lisboa, para 2 deputados na Assembleia da República, para dizer: olha, tenho este problema assim para resolver. Há um senhor que me diz logo: epá, estou muito preocupado, tenho aqui muito que fazer, não posso atender agora. Passado 2 dias, espero. Você podia me ajudar, e tenho isso escrito no meu telemóvel, no meu tablet. O senhor não podia adiantar 10.000 euros. E eu não lhe respondi. Portanto, um político na Assembleia da República está lá. É muito triste. Os políticos dizem toda. Portanto, eu aconselho a muitas pessoas a dizer comigo: Sr. Jorge, epá, fuja de Abrantes. Que é aquilo que centenas de pessoas já me disseram. Mas Jorge, é que tem que fugir de Abrantes. Porque em Abrantes, se não tiverem os políticos, se não tiverem coragem de chegar ao pé do Sr. Presidente: Sr. Presidente, passou-se isto, tomasse uma responsabilidade. Porquê é que fez isto? Porquê é que o Jorge Pedro Dias foi para a cadeia preso, acusado de 34 crimes, e depois, em tribunal, o Sr. Presidente diz: o Sr. Jorge não tocou em ninguém. E depois os juízes dizem: não tocou em ninguém. Então, porquê é que o senhor é acusado? E depois não tiveram coragem de chegar ao pé do Sr. Presidente, portanto, o juiz, dizer: então o senhor acusa este senhor de 34 crimes e agora vem dizer que o senhor não fez nada. Portanto, isso me dá coragem. Portanto, temos que ter cuidado com os políticos e com os juízes. É só isto que eu quero dizer. Só dizer, não respondo diretamente à intervenção, mas aqui invertendo o teor daquilo que diz, que fujam de Abrantes, acho que não, a gente tem que fazer da nossa terra, e terra de Abrantes é uma boa terra, aquilo que ela merece e todos merecem. Eu, há 11 anos, quando me candidatei pela primeira vez como autarca de freguesia, um dos meus melhores amigos, bem amigo do peito, e disse: tens a tua vida, tens isto, tens aquilo. Eu era também dirigente associativo, sempre fui. E portanto, então, vais ter isto, os políticos são isto, a política é isto, a política é aquilo. Então, e tu achas bem que eu não tenho? Então, João, mas tu achas bem que a política seja isso? Não, não acho bem. Então, e tu achas, então, se não achas bem, então vamos contrariar isso. Então, como é que vais contrariar? Então, fazendo parte do processo e contrariar. Porque de fora a gente não consegue fazê-lo. Por dentro a gente consegue fazê-lo. E é isso que nós estamos aqui a fazer. É fazer com os nossos outros, é fazermos nós, dentro do processo, alterar o processo. E 2 ou 3 anos depois, ele veio-me dizer assim: tiveste razão, tinhas razão, conseguiste alterar algumas coisas. Não alterei tudo. E cometi alguns erros. Mas dentro do processo a gente consegue fazer, e eu acredito que a terra de Abrantes tem tudo para que realmente seja uma grande terra, e não temos que fugir. Temos é que todos nós, contribuir para alterar as coisas que não estão bem, que não funcionam. Isso todos que não sei, não fugimos. Não fuja ninguém, ninguém fuja. Mas enquanto as autarcas aqui tiverem Abrantes, as pessoas têm que fugir. Ó, Sr. Jorge, sem querer meter em confidências, mas permita-me que partilhe com quem nos está a ouvir, que já tivemos várias conversas. Sim. Eu já tive o privilégio de ser recebido em sua casa, a meu pedido, precisamente para conversarmos
E tive a oportunidade de lhe dizer, precisamente, que infelizmente hoje nós não temos condições para poder alterar o que quer que seja. Inclusivamente, tendo em conta os factos que existem, estarmos neste momento a tocar nesse assunto, esse assunto vai ser usado contra nós e, em última instância, contra o Sr. Jorge Ferreira Dias. E também assumir o compromisso consigo em privado. E assumo hoje aqui em público que, se alguma vez tivermos algum tipo de poder, o Sr. Jorge será alguém com quem nós falaremos e será uma das nossas prioridades para que possa ter a vida com a dignidade que lhe foi retirada. Portanto, eu já lhe disse isto em privado, digo hoje isto aqui em público. É óbvio que, dentro da limitação que eu eventualmente puder ter, limitação legal, mas eu já lhe disse isto em privado, digo hoje isto aqui em público, porque preciso, eu concordo com o Vitor, não fujamos de Abrantes, trabalhemos para fazer de Abrantes algo melhor, com um futuro diferente, porque eu gostava muito de ver os netos que ainda não tenho a viverem em Abrantes. Está bem? Senhora, não dizer nada. Mas